E tá acabando um prazo importante que vai definir o novo patrocinador master do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e fala também sobre novos reforços para o Palmeiras depois da chegada de Marlon Freitas. Quero te atualizar também sobre David Neres. Ele é um dos alvos do Flamengo para 2026, atacante aí em São Paulo que tem jogado muito com a camisa do Napoli. Para completar, Cruzeiro perto de contratar centroavante, São Paulo respondendo à possibilidade de uma troca, uma negociação casada entre Marcos Antônio e Alan. Falo ainda sobre o staff do Caio Jorge, apostando, acreditando que pode dar negócio com o rubro-negro. Tem as últimas do Vasco, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola. Minhas últimas dicas por aqui têm batido praticamente todas. Nessa terça-feira vou numa tripla com jogos do campeonato inglês. Preciso da vitória do Chelsea contra o Bournemouth, da vitória do Arsenal contra o Aston Villa e da vitória do Manchester United contra o Wolverhampton. Se esses três resultados comuns acontecerem, a gente pega uma odd de 3,23. Isso significa que vai dar para mais do que triplicar o valor da fezinha. A melhor notícia vem agora, clicando no link que está no comentário fixo. Você faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete com esses jogos que eu citei já aparece para você fazer a sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Vitinho, lateral direito do Botafogo, especulado em clubes brasileiros como, por exemplo, Corinthians e São Paulo, tem sido apontado como possível alvo de Everton da Inglaterra e Atlético de Madrid na Espanha. Já o Fortaleza abriu mão de ter time feminino em 2026, com o rebaixamento do Lion para a Série B. Fortaleza optou por diminuir custos. Isso inclui a suspensão temporária do Departamento de Futebol Feminino. Quero contar também que o Maracanã iniciou a revitalização de seu gramado. A ideia é que o gramado do Maracanã passe a ter em 2026 uma nota 4 de 5 no padrão FIFA. Para completar o giro de notícias, registrar que o Mirassol acertou a compra de William Machado, zagueiro de 29 anos de idade que pertencia ao Ceará. O Nacional de Muriaé, time da Mata, Zona da Mata, em Minas Gerais, acaba de ser comprado pelo Grupo Delta. Essa SAF tem 4 anos de duração por mais 4 outros. O investidor é o Paulo Tanway, que é dono do Grupo Delta. Importante registrar que o principal foco de investimento vai ser na categoria de base. Até por isso o Paulo já contratou o Fábio Barroso, um dos maiores campeões quando o assunto é base. Ele foi super vitorioso nos tempos de Corinthians e o Fábio Barroso vai ser o CEO, enquanto o Marcelinho Paulista vai atuar como coordenador de futebol. O goleiro Brazão fica no Santos, vai para o Flamengo ou para o Bayern de Munique? Foi atrás dessa resposta que eu entrei em contato com Alexandre Matos, diretor executivo de futebol do Peixe. Vale a lembrança de que o Brazão havia sido alvo de uma proposta oficial do Flamengo em julho, 7 milhões de euros. O Brazão chegou a aceitar a oferta, mas o Santos impediu o acordo. A partir daí, ele voltou a ser especulado no próprio Flamengo e também no Bayern de Munique. O Matos me assegurou que até o momento em que conversávamos por telefone, na manhã dessa terça-feira, nem Flamengo nem Bayern de Munique haviam feito proposta oficial. A ideia do Santos é contar com o Brazão, a menos que surja uma oferta muito acima dos padrões. Essa oferta vai precisar superar os 10 milhões de euros. Só para completar, contar que o Brazão foi o primeiro atleta do Santos a voltar do período de férias por opção dele. Desde essa segunda-feira, o Brazão tem treinado no CT. Trabalhos físicos e também com bola. Não à toa, o Brazão foi o goleiro que mais defesas realizou no Campeonato Brasileiro de 2025. Foram 124 intervenções, contra 112 do Rafael do São Paulo, 109 do Léo Jardim e do Cleiton, goleiros de Vasco e Red Bull Bragantino, além de 108 defesas do Walter do Mirassol. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que acertou a renovação de contrato de Pumita Rodrigues, lateral direito cujo vínculo se encerrava nessa quarta-feira. Novo contrato só termina em dezembro de 2027. Puma em algum momento cogitou ir embora do Vasco, mas terminou a temporada em alta, jogando como lateral esquerdo, ocupando a vaga do Piton. Isso fez com que o Puma percebesse que ainda tem espaço no elenco de Fernando Diniz. Renovação de contrato é importante até porque já é um jogador confiável e que conseguiu recuperar o seu prestígio junto ao torcedor.
Em relação a reforços, o Vasco tem negociações avançadas com Johan Rojas, meio atacante colombiano de 23 anos de idade. Ele deve chegar por empréstimo do Monterrey. A opção de compra avaliada em 4,5 milhões de euros ou 29 milhões de reais. Jogador que também foi pretendido por outros clubes da América do Sul. Bora falar agora sobre Caio Jorge. No final da tarde, início da noite dessa segunda-feira, conversei com uma pessoa do staff do Caio, que me assegurou que não está descartada a negociação entre Cruzeiro e Flamengo pelo Caio Jorge. A expectativa dos representantes do atleta é de que o Flamengo melhore aquela proposta de 22 milhões de euros, além de Everton Cebolinha. O Tite, o técnico do Cruzeiro, quer muito contar com o Cebolinha e o Flamengo topa negociá-lo. A tendência é que o Flamengo apresente uma oferta superior de 25, 26, 27 milhões de euros. E dentro do staff do Caio Jorge, há a convicção de que pode sair acordo mesmo com o Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, assegurando que só vende o jogador por 50 milhões de euros. Vale a lembrança de que o Caio Jorge havia sido comprado da Juventus por 7 milhões de euros. Se você o vende por 28 milhões de euros, você lucra 21 milhões e ainda tem o Everton Cebolinha como contrapeso. É bem verdade, porém, que quando o Cruzeiro compra da Juventus, a Raposa fica com 80% dos direitos econômicos, a Juve, time italiano, tem direito a 20% do valor de qualquer negócio envolvendo o atacante. Hora de falar sobre o São Paulo. Qual a possibilidade de o tricolor envolver Marcos Antônio no negócio por Alan do Flamengo? Já contei para vocês na segunda-feira que o São Paulo entrou em contato e fez proposta oficial ao Flamengo para ter Alan por empréstimo até dezembro. Volante que perdeu espaço com o Felipe Luiz, nem sequer viajou para a disputa do Intercontinental de Clubes, torneio que aconteceu no Catar no mês de dezembro. Pois bem, a proposta do São Paulo pelo Alan de empréstimo e o Marcos Antônio, um velho sonho do Flamengo e em especial do José Boto, eles trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk e também no PAOK. Diante desse interesse, tem muita gente especulando que o Flamengo pode comprar o Marcos Antônio, colocar um dinheiro e ainda emprestar o Alan como contrapeso. Ou até, quem sabe, fazer uma troca em definitivo com dinheiro. O São Paulo assegura que não tem interesse em colocar o Marcos Antônio na negociação do Alan. A ideia é contar com Marcos Antônio e Alan no meio de campo na temporada de 2026. A única chance de o Marcos Antônio sair do São Paulo é diante de uma proposta muito significativa, jogador que ainda pertence a Lazio, mas com a operação de compra fechada com o São Paulo, o negócio vai render a Lazio 4 milhões de euros, um baita negócio por parte do tricolor. Hora de falar sobre o Cruzeiro para contar que Chico da Costa tem tudo para se tornar reforço da Raposa. Cruzeiro que já havia fechado a contratação do Matheus Cunha, goleiro do Flamengo. Cruzeiro que já havia fechado com Neisser Villarreal, centroavante da seleção colombiana sub-20, artilheiro do Sul-Americano e um dos principais goleadores do Mundial da categoria. Pois bem, Cruzeiro fez proposta oficial ao Cerro Porteño para a compra do Chico da Costa, centroavante de 30 anos de idade que esteve emprestado ao Mirassol durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Foram 20 jogos e 6 gols com a camisa do time do interior de São Paulo. Talvez você nem se lembre do Chico da Costa, porque ele sai muito cedo, em 2017, do Brasil, para atuar em vários clubes e países do mundo. Ele esteve no México, no Paraguai, na Bolívia e na Colômbia. Temporada mais artilheira pelo Bolívar em 2022, quando fez 24 gols e deu 11 assistências em 40 jogos, 35 participações em gol em 40 jogos. Nome indicado pelo Tite, centroavante de referência, jogador que está em falta no elenco do Cruzeiro, até por isso, a contratação está encaminhada, não deve ser um negócio muito caro. Chico da Costa avaliado em 1 milhão de euros. Qualquer novidade sobre o tema eu volto para contar para vocês, beleza? Hora de informação exclusiva, David Neres é um dos sonhos do Flamengo para 2026. O presidente BAP já disse que não economizará em contratações. E depois de avançar na busca por um centroavante, o Caio Jorge é a prioridade. O Flamengo vai dar ênfase à busca por um atacante de lado de campo. O John Arias é o nome dos sonhos para a posição. Resta saber se o Wolverhampton vai topar liberá-lo. E é nesse contexto que o David Neres surge como outra opção. Atacante revelado pelo São Paulo, com passagens pelo Ajax, pelo Benfica e que tem jogado muito bem com a camisa do Napoli e virou titular absoluto. Temporada atual de 23 jogos, 6 gols e 4 assistências. Nos últimos 3 jogos, marcou 3 gols pelo time italiano. O grande problema em relação a David Neres é financeiro.
O Napoli o comprou do Benfica por 28 milhões de euros e representantes do atleta asseguram que não sai negócio por menos de 35 milhões de euros. Então o Flamengo precisaria de fato investir alto num jogador que tem crescido demais de produção, hoje com 28 anos de idade. Só para completar uma curiosidade, Juliano Bertolucci, que representa o David Neres, é o mesmo que acaba de colocar o Vitão no próprio Flamengo e é também o representante de Caio Jorge. Saideira sobre o Fla, Matias Vinha interessa ao River Plate. Lateral esquerdo que perdeu espaço no Flamengo, primeira proposta do River de empréstimo com opção de compra, o Flamengo prefere vendê-lo. Quero falar agora sobre o Palmeiras com mais reforços na mira. Depois de Marlon Freitas, contratado do Botafogo por 35 milhões de reais, Palmeiras busca um zagueiro. Joaquim do Tigres e Nino do Zenit são as prioridades. Em relação a volantes, Guido Rodrigues, do West Ham, e Nicolas Domingues, do Nottingham Forest, são as maiores possibilidades. O Fabinho não volta ao Brasil antes de julho. Fabinho que pertence ao Al-Ittihad, jogador da seleção. Pro ataque surgiu mais um nome. Kevin Rodrigues, 25 anos, equatoriano, pertence à União Saint-Gilloise, time da Bélgica. Tem sido um dos destaques dessa equipe, que lidera o campeonato belga e também faz boa participação na Liga dos Campeões. 27 jogos, 9 gols e 2 assistências, atleta avaliado em 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais. Kevin, que também esteve na mira recentemente do Boca Juniors e do River Plate, ponta, que joga pelo lado direito, pelo lado esquerdo, tem 1,90 m de altura e 77 quilos. Jogador que surgiu no Independente Del Valle. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e explicar que Osmar Stabile, presidente do clube, deu um prazo até o fim dessa semana para que a Responsa Gaming apresente condições de bancar um contrato de 180 milhões de reais fixos por ano, além de bônus. Bora explicar essa história. O Corinthians busca um parceiro disposto a pagar mais pelo contrato master. O atual vínculo garante 103 milhões de reais por ano ao Timão. A Esportes da Sorte já topou bancar 150 milhões de reais, seria a manutenção do atual patrocinador. Mas a Responsa Gaming ofereceu 180 milhões de reais fixos, além de bônus, e uma série de outras vantagens, como a antecipação de 50 milhões de reais para a quitação do transfer ban. A Responsa Gaming também toparia adiantar 12 milhões de reais pelo prêmio da participação na Libertadores da América. O Osmar Stabile gostou da oferta e apresentou as condições para o compliance do Timão, que fez uma série de apontamentos. O que o Stabile fez? Repassou esses apontamentos à Responsa Gaming e espera por uma posição final até o fim dessa semana. A ideia é iniciar 2026 com um novo patrocinador, ou pelo menos com um acerto definitivo, ou com a Esportes da Sorte, ou com a Responsa Gaming, que pretende criar uma própria bet do Timão, algo como, por exemplo, a Timão Bet. Só para completar, esse dinheiro vai ser super importante, seja com a Esportes da Sorte ou com a Responsa Gaming. A ideia é tentar aumentar o número de receitas do clube e diminuir os custos do departamento de futebol Corinthians, que hoje gira uma dívida próxima a 3 bilhões de reais. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal, a gente se encontra assim que pintar notícia. Tchau!